Boa tarde, sou Joaquim Marques, sou um dos colegas, dos membros do grupo que está a organizar este evento, dedicado à alimentação saudável. Damos as boas-vindas a todos e vamos agora começar com alguns protocolos de agradecimento. O primeiro agradecimento ao próprio Inovinter pela oportunidade de aprendizagem que nos faculta, que nós estamos a ter neste momento, e que esperemos nos dê um futuro um pouco mais brilhante. Uma palavra em especial para o Dr. João Paulo, que teve a amabilidade de vir de Lisboa, o nosso diretor do Inovinter, que daqui a pouco irá proferir umas palavras. Uma palavra de agradecimento à doutora Manuela, que está aqui presente, aqui a tirar fotografias, pela amabilidade com que nós fomos recebidos nesta casa desde o primeiro momento e pela magnífica instalação que nos concedeu, portanto, naturalmente também extensíveis ao vosso staff, como a Dona Olinda ou mesmo a Luísa. Depois, naturalmente, aqui para a doutora Isabel Pinho, a nossa palestrante, eu vou ter que ler, porque... exerce as funções de coordenadora do Serviço de Imunoterapia no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel. E possui duas licenciaturas, a licenciatura em Análise Clínica de Saúde Pública e, naturalmente, a de Nutrição, razão pela qual nós cá estamos. Sem mais delongas, dou a palavra a quem de direito. Faça o favor. Olá, boa tarde. Eu sou Isabel Pinho e foi com muito gosto que aceitei o convite do Júlio Dias para vir hoje cá conversar, eu sou baixinha, não é? Sobre alimentação saudável. Porquê uma alimentação saudável? Porque, ao fim e ao cabo, o que nós queremos é viver muitos anos com qualidade. O paladar educa-se. Se desde pequeninos nós habituarmos os nossos filhos a comer alimentos saudáveis, eles não vão estranhar e vão aceitar. Mesmo que a criança estranhe, aconselha-se a colocar no prato os legumes. De início é possível que não os comam, até podem brincar com eles, mas um dia acabam por começar a comer. Por outro lado, quanto mais tarde apresentarmos fritos, doces ou alimentos ricos em sal, menor a probabilidade de eles se virem a tornar dependentes deles. Os miúdos funcionam muito a copiar os adultos. Se quisermos que os nossos filhos comam legumes, além de os ver diariamente no prato, devem ver o pai e a mãe a comê-los. E para os meninos que abominam a sopa, uma estratégia é apresentar diariamente uma sopa de cor diferente. Por exemplo, beterraba na sopa dá um tom cor-de-rosa bonito. Se for ervilhas, fica verde. A couve roxa dá tonalidades azuladas. Portanto, são estratégias que temos que inventar e criar para ajudar os miúdos a comer legumes. Quando falamos em alimentação saudável, a ideia que nos vem à mente é a roda dos alimentos. A roda dos alimentos, em vários países, em vez da roda dos alimentos, há a pirâmide dos alimentos. A pirâmide hierarquiza os alimentos, isto é, confere mais importância a uns alimentos do que a outros. Na roda dos alimentos, todos os alimentos têm a mesma importância. A roda dos alimentos foi criada nos anos 70 do século passado, aqui em Portugal, numa campanha de educação alimentar subordinada ao tema saber comer é saber viver. Então, o seu formato redondo lembra o prato e serve como guia para escolha e combinação de alimentos saudáveis ao longo do dia. É formado por 7 grupos de alimentos, tendo no centro a água que existe em todos os alimentos. A particularidade é que dentro de cada grupo, os alimentos têm propriedades semelhantes. E se repararmos, nem todos os alimentos têm o mesmo tamanho, sugerindo que devemos consumir mais dos quadrantes maiores.
A alimentação saudável deve ser equilibrada, isto é, deve conter os nutrientes que cada um de nós necessita, nas quantidades que necessita. Deve ser variada, variar os alimentos dentro de cada grupo. Eu, se quiser variar a carne, não vou trocar pela massa, que não pertence ao mesmo grupo. Eu posso variar a carne pelo peixe, pelos ovos. E deve ser completa. Devemos consumir alimentos de todos os grupos ao longo do dia. Comer pode e deve dar prazer. Quando comemos, o corpo segrega substâncias químicas que nos fazem sentir bem, contribuindo para a sobrevivência da espécie. É uma forma de transmissão de cultura. Se pensarmos nas receitas de pais para filhos, no nosso hábito tão português de comer a sopa, aqui há uns anos atrás a Faculdade de Nutrição do Porto fez um estudo em portugueses que emigraram para a Alemanha e verificou-se que muitos deles, a maioria, tinha aumentado de peso ao fim de X tempo. Quando foram a ver o que consumiam, verificaram que todos eles abandonaram os hábitos portugueses, nomeadamente o hábito salutar de comer sopa, e adquiriram os hábitos dos alemães. Socializar é tão importante como comer, que muitas vezes estão interligados. Quantos negócios não se fizeram e ainda se fazem à mesa das refeições? Não sei se há cadeiras para os senhores que acabaram de entrar. Mas também pode ser uma forma de transmissão de doenças. Quando comemos alimentos contaminados, quando cometemos excessos ou quando comemos algum alimento que nos causa alergia. As necessidades nutricionais não são iguais para todos. Um adulto precisa de cerca de 2.000 a 2.500 calorias por dia. Se for uma mulher, precisa um bocado menos. Por outro lado, se for uma mulher grávida, precisa de nutrientes que uma mulher que não está grávida não precisa. Se for uma mulher que esteja a amamentar, seguramente precisa de mais de 400 ou 500 calorias por dia do que uma mulher que não esteja a amamentar. Depende da altura. Compreendemos que um indivíduo alto, para a formação do esqueleto, dos ossos e tudo, precisa de mais nutrientes do que um indivíduo de estatura média. Uma criança, se não receber os devidos nutrientes, pode não se desenvolver na sua plenitude. E depende também da atividade física. Faz todo o sentido, se porventura queremos perder algum peso e não queremos mexer na nossa alimentação, não queremos cortar a boca, aumentar a atividade física. Macronutrientes são os nutrientes que nós consumimos em maior quantidade. Em primeiro lugar, as proteínas. Vem do grego proto, primeiro. As proteínas são nutrientes essenciais com funções plásticas, isto é, de formar e renovar células e tecidos. Têm funções de defesa, os anticorpos são proteínas. Funções de transporte de substâncias vitais, como é o caso da hemoglobina, que é uma proteína que transporta o oxigênio. Para além destas funções e muito mais, também tem funções de fornecer energia. Cada grama de proteína fornece 4 quilocalorias. Diariamente, precisamos de 15% de todas as calorias que consumimos em proteínas. Lembram-se de eu falar nas 2.000 ou 2.500? 15% devem ser de proteínas. As proteínas são constituídas por aminoácidos. Conhecem-se 20 aminoácidos, dos quais 9 são essenciais. Isto é, o organismo não consegue produzir estes 9. Se fornecermos os 9 aminoácidos essenciais nas quantidades que o organismo necessita, ele é capaz de produzir os outros todos para formar as proteínas que nós precisamos. Existem proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal. As proteínas de origem animal, fornecidas pela carne, pelo peixe, pelos ovos, são chamadas proteínas de alto valor biológico. Isto é, têm os 9 aminoácidos essenciais
nas quantidades que o organismo necessita. Eu, se comer um ovo ou dois, ou um bife, eu tenho garantido as proteínas, os aminoácidos essenciais. E depois há as proteínas de origem vegetal, fornecidas pela soja, o feijão, o grão. São chamadas proteínas de baixo valor biológico. Ou não contêm os 9 aminoácidos essenciais, ou se eles estiverem presentes, não estão nas quantidades que o organismo necessita. É preciso saber conjugar este alimento com aquele para, no fim, termos os 9 aminoácidos essenciais. Gorduras ou lipídios também são nutrientes essenciais e também fornecem energia. Cada grama de gordura fornece 9 quilocalorias. As nossas necessidades em gordura são 25% do total das calorias ingeridas. Muitas vezes há troca, há pessoas que comem, em vez de comer mais gordura, comem o dobro das proteínas, o que vai fazer obrigar o fígado, o rins, a trabalhar muito mais. Portanto, nós precisamos de 15% de proteínas e 25% de gorduras. Existem gorduras de origem animal e gorduras de origem vegetal. As gorduras de origem animal são a banha, a manteiga, a gordura da carne ou do peixe, e as gorduras de origem vegetal são os frutos secos, o azeite, os óleos, as margarinas. De uma maneira geral, as mais saudáveis são as gorduras de origem vegetal. Os hidratos de carbono. A principal função dos hidratos de carbono é fornecer energia. Cada grama de hidratos de carbono dá 4 quilocalorias e nós necessitamos de 60% do total das calorias consumidas em hidratos de carbono. A molécula mais pequena da digestão do hidrato de carbono é a glicose. A glicose é utilizada para fornecer energia às células. Existem hidratos de carbono cadeia longa, que levam muito tempo a digerir, são aqueles que nos chegam mais saudavelmente ao sangue. Por exemplo, fornecidos pelo arroz, pela massa, pelo pão, leva cerca de 3 horas a digerir todos os hidratos de carbono para chegar com qualidade ao sangue. E há os hidratos de carbono simples, com 1 ou 2 moléculas de glicose, que é o nosso açúcar branco, os reboçados, que chegam instantaneamente quase à corrente, obrigando o pâncreas a produzir insulina rapidamente para poder transportar a glicose. Porque a glicose não anda sozinha, estão ali pessoas a querer assistir, não têm cadeiras. A glicose não anda sozinha na corrente sanguínea, precisa de um carro que a leve, e é a insulina produzida pelo pâncreas. Se nós comermos hidratos de carbono de cadeia longa, a glicose chega ao sangue pausadamente. O pâncreas tem tempo de produzir a insulina, fazendo a curva. Imagine que a gente come 3 em 3 horas, temos uma curva pausada. Se comermos doces, reboçados, açúcar, é cada pico que o pâncreas, um professor meu dizia que era como se ele subisse de 20 andares a pé. Isto é que é o perigo de mais tarde nos tornarmos diabéticos. E a água? A água, que é um elemento essencial, porque mais de 70% do nosso corpo é composto por água. Não tem calorias. Aconselha-se a sua ingestão 1,5 litro a 2 litros por dia. Os micronutrientes são nutrientes que nós consumimos em menor quantidade. Há nutrientes que consumimos na ordem dos miligramas. As vitaminas podem ser lipossolúveis, isto é, solúveis em gordura, e as hidrossolúveis, solúveis em água. As vitaminas lipossolúveis têm a particularidade de o organismo não conseguir excretá-las.
quando consumimos em demasia, podem se tornar tóxicas, porque ele não sabe excretar. É o caso da ADEC, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. São lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis, complexo B e a vitamina C, são solúveis em água. Sempre que o organismo vê que não aproveita diariamente, elimina-as na urina. Não nos compensa nada estar a consumir vitaminas a mais que não são aproveitadas. E são os sais minerais que, sem os quais o organismo não consegue fazer muitas reações bioquímicas. E uma boa fonte de sais minerais é através da sopa de legumes. Também pode ser do leite, não é? Para fornecer o cálcio, e legumes e frutas. Dissemos que um indivíduo normal necessita por dia, um adulto, 2.000 a 2.500 calorias por dia, que deverá ser fornecido em vários momentos. Se for fornecido tudo de uma vez, nós vamos ter uma distensão do estômago que não queremos. Se for dado a cada refeição, nós vamos conseguir controlar o apetite. Controlando o apetite permite não comer uma pessoa, quando está desvairada de fome, come este mundo e o outro. Se comer a horas certas, consegue planear e escolher os alimentos saudáveis que vai comer. Permite dar energia ao corpo para trabalhos musculares e trabalho mental, para a concentração. E permite também fazer a curva da glicose para evitar mais tarde ter diabetes. As refeições deverão ser efetuadas à mesa, não à mesa de computador, não no sofá. O corpo necessita de mise-en-scène para se sentar e o cérebro dar informação ao estômago para começar a produzir os sucos gástricos que vão fazer parte da digestão. Há autores que acham que até o simples facto de colocar o toalhete dá logo a informação ao cérebro. A cozinha saudável, à partida, deve ser nutritiva. Isto é, deve conter os nutrientes que nós precisamos nas quantidades que precisamos. Deve ser atrativa. O empratamento é uma arte. Colocar a comida com respeito por ela numa travessa ou num prato convida a comer. Dizem que os olhos também comem. Eu, se quero um resultado de uma refeição boa, com qualidade, eu tenho que partir de ingredientes com qualidade, dentro do prazo. Quando se fala na higiene, na cozinha, a primeira coisa realmente é lavar as mãos. Mas ainda há um número de passos que se devem ter na cozinha para que o resultado seja do agrado. Primeiro, partir do mais limpo para o mais sujo. Produtos, alimentos que nós consumimos crus, no caso, saladas e frutas. Na cozinha, ter só esses alimentos. Lavar, desinfetar, partir e depois então arrumar. No frigorífico, na mesa, no armário, e só depois passar à carne e ao peixe, quando já não estiverem alimentos que vamos consumir crus. Quando o animal morre, há um sem número de bactérias que atuam na putrefação da carcaça. Entre a morte do animal e a putrefação da carcaça, há uma janela temporal que nos permite cortar, temperar, cozinhar, de modo a comermos carne ou peixe sem bactérias. Nos Estados Unidos, fizeram um trabalho muito interessante em 200 lares. Foram a 200 casas e fizeram culturas de bactérias em 2 locais da casa, na sanita e no lava-loiça. Na sanita encontraram bactérias comensais do homem, que vivem no intestino. No lava-loiça encontraram bactérias altamente patogénicas que
multiresistentes a antibióticos, provenientes da carne de animais tratados com antibióticos, que preventivamente os criadores davam aos animais para evitar que eles tivessem doenças. Portanto, tudo o que servir para tratar a carne e o peixe deve ser lavado na máquina, a altas temperaturas para matar as bactérias. No fim, desinfetar a banca e a cozinha. E só então preparados para outra refeição. Na cozinha saudável, privilegiamos os cozidos, os grelhados e os estofados sem gordura. Para fazer um estofado sem gordura, por exemplo, uma jardineira, partimos tudo em pedaços pequeninos, colocamos no tacho, adicionamos tempero, ervas, sem adicionar água nem gordura. Tapamos, ligamos o fogão no mínimo. Ao fim de algum tempo, pode ser 1 hora, temos um milagre. Temos um estofado saboroso, com pouca gordura, porque acaba por ter gordura. Uma vez que, mesmo que a gente tapar as gorduras todas visíveis da carne, há gorduras invisíveis que nós não conseguimos detectar. Quando fazemos um assado, se verificaram, ao deitar o molho numa tigela ou numa molheira, ao fim de algum tempo verifica-se uma camada de gordura que se forma no sobrenadante, porque a gordura é mais leve, vem ao de cima. Se retirarmos esta gordura e servirmos o molho sem a gordura, temos um molho na mesma saboroso e muito mais saudável. Apartar todas as gorduras visíveis quando estamos a arranjar a carne, o frango, o peixe. A gordura do peixe é saudável, mas se pudermos tirar, escusamos de comer gordura a mais. Os nossos grandes inimigos, o sal e o açúcar. Não há reação nenhuma no nosso corpo que, se de hoje para amanhã eliminarmos o sal e o açúcar, que deixe de se fazer. Não são necessários. A Organização Mundial de Saúde alerta que um adulto, nem fala nas crianças, não deve consumir mais de 6 gramas de sal por dia, nem mais de 25 a 50 gramas de açúcar por dia. Os fritos aconselha-se 1 vez por semana. Como os óleos, com altas temperaturas, desenvolvem produtos potencialmente cancerígenos, não se aconselha reaquecer os óleos. O azeite é a gordura mais saudável que eu conheço. Deve ser consumida crua, nas batatas, na salada, nos legumes e na sopa. Só devemos adicionar o azeite à sopa depois de desligar a sopa do lume, não é? E chama a atenção, isto é peixe já frito e peixe temperado. Eu vi esta cena muitas vezes, uma pessoa a fritar o peixe e na mesma travessa colocar papel e vai tirando o peixe da esquerda, que está cheio de micróbios, frita, coloca à direita e eles estão ali em contacto um com o outro e temos uma contaminação cruzada. Apertar mesmo o lado esquerdo o peixe cru, cheio de micróbios, porque ele está cheio de micróbios, para a direita o peixe já cozinhado, sem micróbios. Os cubos de carne são cubos cheios de sal, substâncias potencialmente cancerígenas, gordura, deviam ser banidas das nossas cozinhas. E atenção aos alimentos processados. Há uma máxima que eu gosto muito, que é: desempacote menos, descasque mais. Diariamente, pais e filhos vão para lados opostos e só se encontram às refeições, muitas vezes só 1 vez por dia. E então é aconselhável reunirem-se à volta da mesa, conversando, não interessa sobre o que, interessa é que conversem. E o que é que se aconselha? A levar a comida empratada. Em vez de irem tachos, travessas para a mesa, porque a conversa está animada, enquanto houver comida nos tachos, nós vamos comendo e não temos a noção do que comemos.
Então, planear o prato, adultos, crianças, e ter o pratinho à frente, a conversa pode-se fazer na mesma. O segundo slide mostra o pão, preferir o pão em vez de bolachas e cereais. A lista de ingredientes das bolachas e dos cereais é quilométrica. O pão tem 4. Tem farinha, água, fermento e sal. E desde 2009, a Lei 75 de 2009 obriga que o sal no pão não possa ultrapassar 1,4 gramas por 100 gramas de pão. O início das refeições deve começar sempre por um prato de sopa de legumes. A sopa de legumes tem muita água, muitos legumes. Ocupa muito espaço no estômago, dando a sensação de saciedade. Por outro lado, é uma forma de nós fornecermos sais minerais. E como nós habitualmente a consumimos quente, vai preparando o estômago para a refeição, para a digestão que vai acontecer. 5 a day, 5 por dia, foi uma sigla encontrada na América por conselho da Associação Americana de Cardiologia. Se consumirmos 5 ou mais doses de legumes e fruta por dia, diminuímos o risco de doença cardíaca e o risco de doença por cancro. Os americanos já vão no 7 a day, 7 por dia. Esta é a imagem de um prato como ele devia ser. Metade do prato legumes ou salada, 1/4 arroz, massa ou pão, se quiserem, e 1/4 carne, peixe ou ovos. Preferir a água aos sumos. Guardar os sumos para os dias de festa. Preferir a fruta aos doces. Outra vez, guardar os doces para os dias de festa. E o fast food, uma vez por ano, só quando o rei faz anos. Se nós incentivarmos os nossos filhos, desde pequeninos, a praticar um desporto, eles vão ser bons nesse desporto e vão querer praticar toda a vida. A higiene dos dentes, tratar dos dentes não é só para crianças. Muitos adultos, nomeadamente idosos, não cuidam dos dentes e há doenças, nomeadamente cardíacas, associadas a cáries dentárias. Habituar-nos a ver todos os rótulos que entram nas nossas casas. Incentivar os filhos a ler em voz alta os rótulos de alimentos que consumimos em casa. Os rótulos trazem muitas informações. Primeiro trazem a quantidade. Ultimamente tem havido uma polémica porque a indústria alimentar, com a mesma embalagem que nos é conhecida, por exemplo, com 100 gramas, apresenta 80 gramas. Se estivermos a ler com atenção, tomamos consciência que vão menos 20 gramas. Traz a quantidade dos produtos e traz a lista de ingredientes por ordem decrescente. Se virmos que uma embalagem tem, à partida, sal ou açúcar, já sabemos que é rica em sal e açúcar. Se vem em primeiro lugar o sal e o açúcar, é mais rica em sal e açúcar. Traz o armazenamento. E chama a atenção, por exemplo, no caso dos ovos, quando vamos comprá-los ao supermercado, eles estão fora do frigorífico. Se repararem no que está escrito na embalagem, diz lá, após a compra, conservar no frigorífico. E há muita gente que não lê e os conserva fora do frigorífico. Traz também o prazo de validade, que pode ser apresentado de duas formas. No caso de alimentos que se alteram rapidamente, nos iogurtes, vem lá, consumir até. No caso de alimentos que levam muito tempo a alterar-se, vem consumir preferencialmente antes de. E a comida não deve servir de castigo nem de recompensa. Só porque o meu filho se portou bem, não devo recompensá-lo com comida. E o contrário também deve ser respeitado. Porque se portou mal, não deve ficar sem sobremesa. Porque a obesidade é um flagelo mundial.
porque as nossas crianças, 1 em cada 3 das nossas crianças são obesas, e hoje um miúdo obeso pode ser amanhã um adulto obeso. Quando retiramos a sopa, o lugar deixado vago pela sopa é ocupado por alimentos hipercalóricos. E aqui está a TV, que pode estar jogos de computador e jogos de consola que fomentam o sedentarismo. Incentivem os miúdos a brincar ao ar livre. E é tudo. Ora, boa tarde, chamo-me Júlio, sou um dos membros aqui da organização do evento. Antes de mais agradeço à Isabel Pinho por estes momentos que nos proporcionou. Ficamos muito mais sabedores em termos alimentares daquilo que temos realmente conseguir. Espero que sim. E então nós reservámos este pequeno momento, que serão cerca de 5 minutos, para colocar algumas questões à Isabel Pinho. Fica sempre alguma coisa por esclarecer. Se quiserem colocar alguma questão. Posso falar uma questão? Sim, força. Senhor. Que cuidados a ter com as gorduras e a sua qualidade que incluímos na alimentação normalmente? Quais são os cuidados que devemos ter? As gorduras, tal como dissemos há pouco, à partida, as mais saudáveis são de origem vegetal. No entanto, as gorduras de origem vegetal, quando transformadas em fábricas, mexem no átomo do carbono da gordura e transformam uma gordura que à partida seria saudável em gorduras o que é que as gorduras fazem? As de origem animal impedem, favorecem a deposição de gordura nas veias e capilares. As gorduras de origem vegetal impedem que esse se depositam. Quando nós temos a alteração das gorduras nas fábricas, as gorduras vegetais viram gorduras trans. E, embora sejam de origem vegetal, comportam-se como se sejam de origem animal. Portanto, é procurar o azeite, é fácil de ver. O azeite, qual é o perigo que nós temos quando compramos azeite? É o grau de acidez, que não nos faz mal, pode não ser agradável ao paladar, mas o azeite é a gordura mais natural que nós possamos encontrar. E se quisermos barrar o pão, por que não a manteiga, que menos assim é menos grave do que as margarinas, que sofreram alteração no mercado e viraram as tais gorduras trans. Portanto, ler os ingredientes que vêm nos rótulos ajudam-nos e facilitam-nos na escolha das gorduras. Obrigada. Susana. Boa tarde, doutora Isabel. Uma questão. Numa dieta vegan ou vegana, quais são os cuidados que devemos ter em termos de nutrição? Pronto, à partida, como foi dito há pouco, quem se alimenta apenas de proteínas de origem vegetal corre o risco de não ter os 9 aminoácidos essenciais nas quantidades que o organismo necessita. Eu aconselho pedir ajuda a alguém que saiba, porque existe no INSA, no Ricardo Jorge, uma tabela que é gratuita, pode-se consultar. Eu não sei se vem exatamente a quantidade, mas entrem no site do Ricardo Jorge, procurem a tabela de alimentos portugueses, que vem lá tudo, vem quantas calorias tem uma maçã, o peso, depois é só pesar para saber calcular o número de calorias e vem, provavelmente, que eu não tenho a certeza, os aminoácidos que existem neste ou naquele. Por exemplo, eu se comer um ovo, eu estou a garantir os 9 aminoácidos essenciais. Agora, se eu me alimentar só de soja, de certeza que não. Eu vou ter que juntar à soja o feijão, o grão, em determinadas quantidades para garantir os 9 aminoácidos. Não é? E além disso, há a suplementação do cálcio, da vitamina B12 e do ferro. Não é?
São os cuidados. Mais alguém? Então faço agora uma questão à Isabel. Isabel, que cuidados devemos ter com os açúcares? Os açúcares. O perigo dos açúcares é nós, de hoje para amanhã, e acredito que se nós vivermos, que a tendência é essa, vivermos todos 80, 90 anos, nós, se não tivermos cuidado, vamos ficar diabéticos. Porque é tão fácil andar todos os dias a consumir açúcares daqueles rápidos, que chegam imediatamente ao sangue e obrigando o pâncreas. O pâncreas é o órgão que nos diz se nós somos diabéticos ou se não somos. É ele que produz a insulina. E se ele todos os dias receber açúcares daqueles simples, o açúcar branco, os reboçados, ele está constantemente a fazer produção. Quanto tempo pode demorar? É natural que com 20 anos ele não se ressinta, mas se as pessoas quiserem viver só 20 anos, tudo bem. Agora, se quiserem viver 50, 60, 70 anos, devem começar a controlar o açúcar de modo a que ou a diabetes não surja ou que surja o mais tarde possível. Muito obrigado. Mais alguma questão? Acho que não preciso, mas queria fazer uma questão. Há pouco falou que devemos consumir, que devemos fazer 6 refeições diárias. Sim. Posso-lhe perguntar qual é a sua opinião sobre o jejum intermitente? Olha, eu por acaso já vinha preparada para isso. A minha formação, a licenciatura na faculdade, nós abominamos isso. E o meu medo é exatamente este que eu acabei de referir. O organismo está sem produzir, o pâncreas está quietinho até que há uma injeção de glicose, precisa de produzir insulina e depois não se passa nada. 20 horas depois, sem se passar nada. Além de exercício, quando preciso fazer um exercício, eu preciso de energia para pensar, para me deslocar. Por isso é que depois desse jejum as pessoas têm que ter algum cuidado com o que ingerem. Pois, Mas também, lá está, as pessoas são também... Agora, são teorias, há muitas teorias, só vos digo o seguinte, que eu acho, em termos de alimentação, as teorias levam uma vida a comprovar, não é? O axioma é uma verdade absoluta. As teorias podem levar 60 anos. Eu chego aos 70 e digo assim, olha, afinal eu estava enganada na teoria. Não sei, a última vez que fui a um congresso de nutrição, um professor da faculdade disse assim, meus amigos, a novidade é que não há novidade. Portanto, as refeições de 3 em 3 horas, como aos bebés, repare outra coisa, os diabéticos são os indivíduos que têm que ter a dieta mais saudável de todas. E eles são obrigados a comer de 3 em 3 horas. Não é? Agora, não sei, pode ser que daqui a 50 anos ou 60, se eu lá me digam se afinal o jejum intermitente tinha qualquer fundamento. Isabel, há aqui mais uma questão. Sim, força. É muito rápida. Nós crescemos com a ideia de que devemos beber leitinho, pelas questões de cálcio e afins. Mas também existem teorias de que nós não precisamos do leite de vaca para nada. Qual é a sua opinião? Pronto, a minha opinião é que nós só conseguimos assimilar o cálcio até mais ou menos aos 35, 40 anos. E a melhor forma de o cálcio ser assimilado facilmente pelo nosso organismo é através do leite. Ele é a melhor biodisponibilidade, é o cálcio que existe no leite. Mesmo que forneçamos o cálcio à parte, ele não é tão bem assimilado como no leite. Portanto, eu bebo leite 2 vezes por dia e não tenho nada contra o leite. Queria já agora falar na lactose. Há muitas pessoas que acham que lactose é não poder consumir leite.
A lactose é um açúcar daqueles pequeninos, não é? Simples, tem 2 moléculas, que para ser separado precisa de uma enzima que se chama lactase, que existe no intestino, é produzida pelas células do intestino. Se nós deixarmos de beber leite, imagine, estamos 10 anos sem beber leite, o nosso intestino deixa de produzir lactase. E quando bebemos o leite com lactose, sentimos mal porque não temos a lactase. Por isso, muita gente diz que é alérgica à lactose quando não é bem assim, não é? Pode ser a caseína. A caseína é o leite é um alimento completo, isto é, tem proteínas, hidratos de carbono e gordura. Proteínas é caseína, hidratos de carbono é a lactose e a gordura é as natas. Já não sei que propósito é. Se nós fazemos alergia ao leite, não é obrigatoriamente que seja a lactose. Nós só fazemos alergia à lactose se não tivermos a enzima lactase. Que nos anos 60 havia muita fome em África e os americanos resolveram enviar para a África, para alguns países, latas de leite em pó. Latas, toneladas. Houve uma diarreia nacional, porque eles já não consumiam leite há muitos anos, de repente passaram a beber leite, não tinham já a lactase. Agora, existe hoje em dia no mercado quem tenha já a lactase e queira consumir o leite, o cálcio é assimilado na mesma, não é? Portanto, há coisas diferentes, não são todas o mesmo assunto, e há pessoas que são mesmo alérgicas à caseína, como a proteína não é? É uma proteína grande que causa alguma alergia. Não somos todos, graças a Deus, mas há pessoas alérgicas à caseína. Não sei se respondi. Mais alguma questão? Sim, sim. Sim. Eu gostaria de falar em relação ao autismo. Há uma altura da vida em que se aconselha que não se dê mais leite ou evite-se o leite. Há alguma explicação? Porque até os pediatras não nos conseguem dar a explicação. Estava a falar do autismo. Eu sei que há, eu não sou especialista nessa área, mas sei que há uma dieta própria para autistas, que não sei explicar porquê, mas se me pudesse informar, eu depois explicaria. Mas sei que há uma dieta própria para autistas. O leite, porque eu tenho 3 filhos com autismo, e o leite a partir de uma certa idade pedem-nos que não lhes demos tanto. Pronto, mas são casos particulares, não é? Deve ter alguma... Eu sei que há dietas próprias para... Mais alguma questão? Isabel, Parece que não. Eu vou fazer, já que estou aqui ao lado. Como eu sou lentejano, tenho falado do pão. Sim. Eu vivo em Alemanha e achei curioso que, na verdade, tem uma variedade de pão incrível. Por esta comida, não sei, agora não. Diga-me uma coisa, em relação ao pão, temos pão integral, não é? Há aquele pão integral. E depois há aquele pão, que é o pão de centeio, que é o que eu costumo usar mais. O que é que diz em relação ao pão? O pão integral é mesmo... O pão integral, nem todos os intestinos reagem bem ao pão integral. O pão que melhor se coaduna connosco é o de mistura. Pois, deve ser o que chama de centeio. Porque o chamado pão da avó é pão de mistura. Esse é o que... Aí a avó também é de mistura? Também é de mistura. É. O pão branco... Pois, o pão branco... Muito obrigado. Sendo assim, damos terminada a sessão de perguntas e respostas, uma vez que temos o tempo mais limitado. Entretanto, como já devem ter reparado, o Novo Inter faz 25 anos este ano, e daí a razão da presença do Dr. João Paulo. Mas, no entanto, eu queria, antes de chamar aqui a proferir algumas palavras, queria apenas solicitar ao público presente. Nós temos uns códigos de barras aqui e também ali na mesa do fundo, para vos pedir o favor de poderem preencher o
o nosso inquérito de avaliação do evento, uma vez que nós estamos como alunos em fase de aprendizagem. Assim sendo, chamava o Dr. João Paulo, posso falar. Olá, boa noite a todos e a todas. Se calhar aqui deixar-me um grande desafio, que é intervir após este momento sobre alimentação saudável e antes de um espaço musical, mas vou tentar ser objetivo. Primeiro, se calhar aqui um ponto prévio, até no seguimento que foi dito sobre a alimentação saudável, que é, pela minha experiência, há 3 elementos, e até pelo meu instrutor no passado em termos de exercício físico, que me falava que existem 3 elementos em termos importantes para um corpo são, numa mente sã, que é o exercício físico, que foi falado, a questão da alimentação e também a genética, todos eles importantes. E realmente dentro do ginásio é possível comprovar que ambos os 3 são elementos essenciais para podermos ter um corpo são, obviamente excluindo elementos como o tabaco ou o álcool, que também são elementos adversos. O facto é que é com enorme prazer que estou cá hoje, nesta cidade do Porto, com uma alimentação fantástica e saudável que nós tivemos ao almoço com a francesinha e típica da região, e que obviamente é possível ver já também pelo final de uma semana, que realmente há aqui aspectos em termos que temos que levar à prática e não ter só a teoria. E com isso liga à questão do grupo de formação, quando falaram em termos da expectativa que tem para esta ação. A nossa Inovinter, que comemora, e como disse bem, os 25 anos, é no sentido, obviamente, de trabalharmos para que os formandos, todos eles, consigam levar à prática o que aprenderam na ação de formação. Obviamente nós procuramos dar as competências, mas compete aos formandos levar à prática, tal qual como hoje ouvimos em termos da alimentação saudável. E hoje é um exemplo claro a dedicação e o empenho que deram na sessão, não só na manhã, mas hoje é com enorme prazer que estou aqui, e volto a reiterar, é um enorme prazer que estou. Infelizmente não consigo estar nos locais como desejaria, pelo contexto da pandemia, pelo contexto também do volume de trabalho, por uma realidade de sociedade que infelizmente mudou, e há a percepção, pelo menos da minha parte, cada vez o tempo é mais efêmero e mais necessidade de estar disponível para todos e a qualquer momento, mas estes contactos pessoais são muito importantes, devemos cultivar, devemos manter e criar experiências, que é um curso 7 que temos aqui de técnico de gestão de turismo, que deve permitir. Portanto, o meu agradecimento é em nome do Inovinter, enquanto diretor desta instituição, não só pela associação, pela cedência do espaço, a Associação Mira, pelo trabalho dos formandos hoje, claramente evidente, pelo trabalho, e novamente reitero o meu agradecimento pelos formandos. Nós trabalhamos para os formandos, são vocês a nossa razão de existir nesses 25 anos. E isso eu gosto de salientar. E eu, como diretor atualmente, tenho 22, 23 anos nesta casa. Comentava há pouco que já fiz tudo um pouco, já acompanhei formação por quase 15 anos, sinto falta deste acompanhamento direto com os grupos de formação, porque a nova realidade minha, em termos profissionais, dizer-vos que eu sou diretor há 3, 4 anos, embora esteja no Inovinter desde 2001, e foi uma casa que, para mim, mais do que um local de trabalho, é uma família. E é o sentimento que eu tenho, que espero que também passe para vocês enquanto formandos e enquanto formadores. Sem ocupar mais o vosso tempo, até porque temos aqui um espaço musical, muito obrigada e votos de sucesso para todos, e esperemos ver-vos no futuro, quer no Inovinter ou em outro local de trabalho. Muito obrigado.